Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar da energia potencial. Bom, antes de mais nada, energia é de difícil definição e energia ela pode ser transformada, mas ela não pode ser criada ou destruída. Então vamos partir da seguinte ideia, gente. Se é uma energia potencial, primeira coisa que você tem que lembrar que toda energia potencial ela pode ser armazenada no corpo. Pode ser armazenada e ela espontaneamente, é o tipo de energia que espontaneamente pode se transformar em cinética. Pode espontaneamente se transformar em cinética. Certo? Em energia cinética. Então, quando o corpo pode apresentar movimento? Vamos imaginar o seguinte, eu coloco um objeto aqui em cima e abandono ele. E de repente ele pode cair. Então, eu deixei ele aqui. Por que ele caiu? Porque a energia potencial armazenada nele foi se transformando em energia cinética. Fez com que ele se movimentasse. Nós temos dois tipos diferentes de energia potencial. Nós precisamos tomar cuidado. Mas para que a gente venha entender o que é energia potencial, nós precisamos entender o que são forças conservativas. O que são forças conservativas? Forças conservativas. Então, forças conservativas são todas as forças em que o trabalho dessa força independe de sua trajetória. São todas as forças em que seus respectivos trabalhos mecânicos independem da trajetória do corpo. Ou seja, se você pegar, por exemplo, um objeto aqui e ele se deslocar para cá, se ele viesse em linha reta ou se ele fizesse essa trajetória, o trabalho foi o mesmo. Imagine que você tem aqui uma altura. Então aqui você vai ter uma altura e aí você vai ter uma diferença de altura. Tanto faz se ele fizesse isso ou se ele fizesse isso. Eles todos vão ter a mesma variação de altura. Então o trabalho de uma força conservativa, é sempre igual nesse caso. Ou seja, ele independe da trajetória. Então a força conservativa é aquela força que não depende da trajetória, que o trabalho daquela força não depende da trajetória. E sim, somente nesse caso, o trabalho da força peso depende somente da variação de altura. Porque a força peso sempre apontou para baixo. Então, se eu considerar o trabalho da força peso, que é uma força conservativa, independe da trajetória. Independe da trajetória. E assim é só se ele se desloca só se houve deslocamento vertical. Então, se houve deslocamento vertical para cima, se desloca para cima, trabalho da peso menor que zero, trabalho resistente, porque se o corpo saiu daqui e foi para lá, foi espontâneo? Não foi espontâneo, ele foi levado, então foi acrescido energia nele, ok? Então o trabalho resistente. Se desloca para baixo, o trabalho da força peso é maior que zero, um trabalho motor, você colocou aqui e a força peso atuou no mesmo sentido do deslocamento, então trabalho motor. E se não há variação de altura?
Se ΔH é igual a zero, trabalho nulo. Se ele não variou a altura, imagine que um objeto saiu daqui, desse ponto, e fez isso. E chegou aqui. Então, em relação ao referencial, a um plano de referência, aqui é H e aqui é H. Ou seja, são iguais. ΔH é igual a zero. Se ΔH é igual a zero, trabalho da força peso, bem claro, da força peso é zero. E aí a gente entende que a força conservativa independe da trajetória descrita pelo corpo. E aí nós vamos começar então a pensar na energia potencial, ok? Que é aquela energia que pode ficar armazenada no corpo. Então vamos pensar o seguinte, nós temos dois tipos de energia potencial. Nós temos a energia potencial gravitacional, que está associada ao trabalho da força-peso, que é o trabalho de uma força conservativa. E a energia potencial elástica. Então, energia potencial gravitacional. Então, essa energia está relacionada diretamente ao trabalho da força-peso. Vamos colocar assim, ó, está relacionada ao trabalho da força-peso, ok? Então lembra disso. Segundo, tem que estar relacionado com altura. A altura do corpo em relação a um plano de referência. Então ela tem uma altura em relação a quem, ok? Então, se você já tem isso, o trabalho da força-peso em relação à altura. Então, você vai ter que que energia potencial, melhor dizendo, que a energia potencial gravitacional é o trabalho da força-peso, porque é a mesma parcela de energia. Aí você vai ter força-peso m vezes g vezes h. Então, cuida que a energia potencial é a energia que está associada ao trabalho da força-peso, mas então está associada também à altura. Lembra disso, o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é força-peso vezes altura, certo? Então essa parcela de energia que foi gasta para um objeto sair daqui e chegar até aqui, então ele aumentou a energia potencial gravitacional. Então foi uma força externa e fez o peso, ó, foi contrária à força-peso para fazer ele subir, ok? Então a força-peso estava retirando como se fosse energia do sistema, e para ele subir, ele nunca quis subir. Então, ele só subiu porque nós acrescentamos uma energia. Quanto de energia? Variação da energia potencial gravitacional. Ele estava numa altura, chegou numa altura final. Então essa variação de energia nós também vamos dizer que é o trabalho da força-peso. Posso dizer que variação de energia, bom, a gente vai estudar depois. Eu vou colocar aqui uma legenda, ó. Energia potencial gravitacional. Se a energia potencial gravitacional, se a energia é Joule, então no SI é medido em Joule, M é a massa do corpo em quilograma, G é a aceleração da gravidade, e por se tratar de uma aceleração é metro por segundo ao quadrado, e H é a
altura em relação ao plano de referência. Então, se é uma altura, é em metro, ok? E também nós temos um outro tipo de energia potencial. Vamos lá ver ela também? Vamos lá. Depois eu vou explorar um pouquinho essa variação de energia aí, tá? Então vamos lá. Então nós temos uma energia potencial elástica. Energia potencial elástica. Ok? Então, com o que está associada essa energia potencial elástica? Primeiro que ela pode ser armazenada, ok? Onde? No corpo. E ela está associada a quem? Aos corpos elásticos. Então está associada à deformação dos corpos. Então, pode ser armazenada, está associada à deformação dos corpos, ok? Então vamos pensar o seguinte: ele é o trabalho de uma força variável, porque se tem deformação, tem o trabalho de uma força variável. Se a gente fala de força variável, a gente fala de força elástica. Então vamos pensar o seguinte, vem cá comigo, se você tem aqui, como calcular o trabalho de uma força elástica? E aqui o teu deslocamento. Aí você tem, vamos imaginar o seguinte, trabalho é a parcela de energia que você foi acrescentando ou retirando do sistema. Então, se é o trabalho de uma força elástica, aqui você tem força elástica, trabalho é igual a força elástica vezes deslocamento. Não, força elástica vezes deslocamento dividido por 2, porque tem relação com a área. Então, vamos dizer o seguinte, o trabalho de uma força elástica é igual à área do gráfico. Então, o trabalho da força elástica é igual a força elástica vezes deslocamento divididos por 2. Então, nesse caso, o teu deslocamento é igual à tua deformação, porque é o quanto o corpo se deformou. E aí você tem que força elástica é igual a força elástica vezes deslocamento. Vamos substituir, né? É K vezes X divididos por 2. Então, o trabalho da força elástica é a parcela de energia que você gastou ou que você acrescentou ou retirou do corpo. Então, você pode dizer que a tua energia potencial elástica depende da constante da mola multiplicado pela deformação dividido pela tua área. Dividido por 2, perdão. Energia potencial elástica depende da constante do corpo elástico multiplicado pela deformação ao quadrado dividido por 2. Essa é a tua energia potencial elástica, ok? Por que eu disse que energia potencial elástica é igual ao trabalho? Porque o trabalho é variação da energia. Pensa assim, ok? Vamos analisar melhor esse caso, considerando agora o teorema da energia potencial, certo? Vamos lá? Teorema da energia potencial. Teorema da energia potencial. Então, nesse caso aqui, gente, vamos imaginar agora um corpo que estava a uma determinada altura. Vou fazer aqui o nosso plano de referência.
e ele tinha uma altura H1 e ele veio aqui para cima, numa altura H2. Qual foi a variação de energia sofrida por esse corpo? Ok? Então, variação da energia, ó. Variação da energia potencial. Seria energia potencial final, energia potencial, desculpa, aqui H2. Energia potencial final menos a energia potencial inicial, certo? Então, quem é tua energia potencial final menos a energia potencial inicial? Ele saiu daqui e veio para cá. Ele saiu daqui e veio para cá. Energia potencial final, variação da energia potencial é M vezes GH2 menos M vezes GH1, ok? Só que a tua energia potencial final, olha, saiu daqui, veio para cá. Essa variação de energia foi isso aqui, beleza? Agora, qual foi o trabalho realizado pela força-peso? Trabalho realizado pela força-peso. Foi trabalho da força-peso. A força-peso atuava para cá. É a força-peso 1, o trabalho 1, menos ou mais o trabalho 2, mais o trabalho 2, ok? Então é a soma dos trabalhos. Porém, gente, ó, ele estava aqui e ele subiu, ok? Subindo aqui, o teu trabalho 2 ele vai ser negativo, ok? Concorda com isso? Trabalho da força-peso. Vamos fazer o seguinte, ó. Trabalho da força-peso foi força-peso vezes o deslocamento. Esse deslocamento foi ΔH, variação de altura. Porém, foi subindo, ele foi negativo. Trabalho do peso menos peso vezes ΔH. Então, trabalho da força-peso vai ser menos M vezes G H2 menos H1. Se você continuar a brincadeira com o sinal, vai ficar trabalho do peso igual menos mgH2 mais mgH1. Percebam que é exatamente o que está aqui com o sinal trocado. Então, se eu fizesse menos variação da energia potencial, teria que ser menos mgH2 menos mgH1 e fecha parênteses, ok? Então ficaria assim. Se eu trocasse o sinal, ó, menos, vamos colocar assim, menos variação da energia potencial seria menos mgH2 menos mais mgH1, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Então isso aqui ficou agora exatamente igual. Então eu posso substituir isso no lugar disso. E a conclusão é que o trabalho da força-peso é igual a menos a variação da energia potencial. Nesse caso, qual a conclusão que eu tenho do teorema da energia potencial? É que sempre o trabalho de uma força conservativa é igual à diferença entre as energias potencial inicial e final. Então, o que eu posso dizer? Vou apagar isso aqui. Eu posso dizer o seguinte: o trabalho de uma força conservativa é sempre igual
a diferença entre a energia potencial inicial e a energia potencial final. É isso que nós entendemos agora. Ok, gente? Então, o trabalho de uma força conservativa é sempre igual à diferença entre energia potencial. Trabalho de uma força conservativa é igual à energia potencial inicial menos a energia potencial final. Certo? Ou seja, o trabalho de uma força conservativa é menos a variação da energia potencial. Vou tirar até esse parênteses aqui. Beleza? Porque quando você coloca o menos, ele inverte a posição. Certo, gente? Então, abraço a todos. Até a próxima.